Você está no amplo espectro do seu canal de entretenimento filosófico, literário e artístico. E hoje traremos para cá a nossa segunda resenha desse espetacular escritor chamado Franz Kafka. Dessa vez, O Processo. Se você deseja assistir a obra que nós fizemos resenha anteriormente, que é a Metamorfose, vou deixar um card aqui em cima para você. Só ir lá e conferir, tá? Uma das resenhas, na minha concepção, melhores que eu já produzi aqui nesse canal, porque é proporcional à qualidade da obra, né? O Franz Kafka é um escritor absolutamente fora da curva. Na minha visão pessoal, eu tenho uma enorme afeição por esse escritor. Acredito que ele seja um dos raros casos de escrita que me empolga profundamente. Eu fico realmente feliz de ter a oportunidade de falar sobre esse escritor aqui no canal. E não que a obra seja uma obra que vá te deixar feliz, é uma obra que te deixa profundamente desconfortável, te traz uma atmosfera sombria. É a segunda obra que eu leio dele e a segunda obra que traz essa mesma atmosfera. O Kafka, como nós sabemos, é um escritor que carrega essa atmosfera sombria e que boa parte da obra dele não teria sido publicada jamais se fosse ao gosto do próprio escritor, né? Foi um amigo pessoal do Kafka que, a contragosto do Kafka após a morte do escritor, publicou, né? E O Processo é uma dessas obras que foram publicadas por esse amigo a contragosto do próprio escritor, né, que havia pedido para destruir a própria obra, né? Então, veja o benefício maravilhoso que a humanidade recebeu por conta do talento do Kafka, né? Nós descobrimos o talento do Kafka graças a essa amizade e, de fato, uma obra que, de certa forma, traz essa desesperança, hein? Que, na minha concepção, vai além da questão das estruturas administrativas do republicanismo típico, né, dos séculos 20, 19, 20, né? Então, essa desesperança que é colocada por autores como Albert Camus como o absurdismo, né? Essa desesperança está entremeada nas entrelinhas dessa obra, né? A gente lê ela e percebe o quão as situações são como ganhou o contorno, né, kafkianas, né? Tal qual outros raríssimos casos de escritores como Maquiavel e Marquês de Sade, né, também ganharam adjetivos próprios. O Kafka também ganhou esse adjetivo de kafkiano, que remete a como volto a insistir nessa questão, né, remete a uma atmosfera tão absurda e sombria que ganha contornos surreais. Se você está gostando do nosso conteúdo, curte esse vídeo, se inscreve no canal e clique em notificações. Aproveita e dá uma lidinha no campo de descrição desse vídeo aqui embaixo. Gratidão. Ao ler essa obra, de imediato me veio à cabeça alguns filmes que traziam situações kafkianas, né, de diretores como Polanski, diretores surreais, né, como Louis Buñuel, né, ou diretores sombrios, né, enfim, David Lynch, até Martin Scorsese tem filmes que são certamente aí tiveram receberam alguma influência do Kafka. E basicamente é a história de um homem que é processado e sem que ele tenha tenha noção do qual é sequer a acusação, do que ele é acusado, né? Ele não tem conhecimento sobre a acusação, qual é a acusação, de que ele é acusado para poder se defender. Então ele são situações completamente absurdas e estapafúrdias, né? Ele vai constituir uma defesa que não sabe qual é a acusação, os processos são mantidos em sigilo, né, os autos, ele não tem acesso, ele não sabe quem vai ser o juiz, ele não, até para marcar a primeira audiência, onde ele pretensamente iria se defender, né, não é informado a ele certinho o horário, né, mal é informado qual é o lugar que será feita a audiência e o horário também não é bem informado, então ele perde o dia inteiro, né, tentando vencer essa burocracia administrativa que o impede de simplesmente elucidar de forma clara e direta a questão, né? Então ele tem a intimidade invadida, a liberdade cerceada
sem que ele tenha sequer acesso à informação sobre do que ele é acusado, qual é o horário, como ele pode se defender. Os processos, parece que não é uma situação pessoal, de acordo com o livro, como é posto, construído, né? É algo que tem várias outras pessoas que estão sendo processadas da mesma forma. E veja, eu suspeito, com certeza será um dos livros que eu irei fazer releitura mais na frente, mas eu suspeito que o Kafka falou de algo bem mais profundo do que meramente uma estrita crítica aos riscos administrativos de um Estado que perde os seus amparos legais, né? Eu acredito que, inclusive, possa ganhar contornos um tanto quanto místicos ou metafísicos, essa obra. Ela é muito simbólica, tal qual Metamorfose é também. Mas claro que a camada mais externa e de fácil depreendimento é justamente a crítica à ausência de um Estado de Direito, onde princípios basilares da administração republicana, como impessoalidade, publicidade, né, dos atos administrativos, todos esses princípios são completamente esquecidos e você fica numa situação absurda, né? Mas veja como tem muito mais que isso, né? 2 pontos que eu destaco nessa obra é o ímpeto autodestrutivo do Joseph K., que é o protagonista da obra. Por vários momentos ele poderia ter uma postura simples, clara, transparente, direta e interessada em resolver, e ele opta por um segundo caminho que te traz mais embromação, ele fica sendo sem conseguir resolver as questões porque opta por um caminho errado. Então há uma certa autossabotagem do Joseph K. em alguns momentos chaves da obra, além do que uma certa despreocupação de ver o circo pegar fogo, né? Por isso talvez haja essa correspondência entre o personagem Joseph K. e o Meursault, né? Construído no estrangeiro do Albert Camus, esse componente meio autodestrutivo, meio indiferente à sua algo que também se vê na Metamorfose, né? O Gregor Samsa também se mostra às vezes meio alheio a uma situação absurda que o cerca, né? Talvez seja uma questão bem kafkiana, seja a natureza humana de se ver meio que autoparalisado diante do absurdo. Você precisa conhecer a R4 Informática, parceira oficial do Google na implementação do Workspace, serviço da Google que oferece uma solução perfeita e completa para sua organização digital. Acesse o site rcmp.com.br e encontre o plano adequado às suas necessidades. Para mim, particularmente, foi uma das melhores obras que eu já li, sem dúvida nenhuma. Trouxe aqui um pequeno resumo aqui, vou comentando, né, da obra, uma leitura aqui de uma resenha, né? O Processo, então, é um romance de Franz Kafka publicado póstumamente, como eu havia dito, né, em 1925, que conta com a história de Joseph K., um homem que é preso e processado por um crime desconhecido. A obra é considerada uma das mais importantes e influentes da literatura do século XX e aborda temas como a burocracia, a culpa, a alienação e a angústia existencial. Joseph K. é um homem comum que trabalha como caixa de um banco. Na verdade, ele é um chefe executivo de um banco, não é propriamente um caixa, né? Pelo menos na versão que eu li, estava como se fosse um cargo administrativo de alguma relevância, né? E ele é preso em sua própria casa por 2 homens que não se identificam e não informam o motivo da prisão. Joseph K. é levado a um tribunal misterioso, onde é interrogado por um juiz e por outros funcionários. Ele não consegue entender o que está acontecendo nem qual é o crime que cometeu. Veja, eu faço um adendo, ele nunca sabe exatamente nunca é informado de quais são os cargos das figuras que o cercam, ele não sabe quem é o juiz. Tem uma cena que ele entra na repartição atrás de mover o processo dele e ele sente um ar pesado, uma atmosfera que o sufoca, que ele não consegue respirar, algo que acontece em vários momentos da obra. Então aquele ar pesado o sufoca de tal forma que ele não vê a hora de sair dali. E por várias vezes ele é abordado por figuras, algumas que podem ter ou não relevância dentro da estrutura hierárquica, que é uma estrutura hierárquica completamente ocultada e absolutamente pessoal, né, contrariando o princípio da impessoalidade. Ele não sabe nem quem são os cargos, quem sequer é réu que está ali junto com ele para mover processo, quem ao contrário tem algum cargo, alguma função. E essa questão da pessoalidade é muito interessante também, eu vou comentar mais à frente. Então Joseph K. tenta se defender, mas não tem sucesso. Ele contrata um advogado, mas este também não consegue ajudá-lo. Veja, essa questão do advogado é muito engraçada, porque justamente ele
os advogados. O Kafka vai construindo toda uma rede, uma trama, mostrando os absurdos burocráticos, né? Então, quer dizer, os advogados, o que eles podem fazer se eles não têm acesso aos autos, se eles não sabem qual é sequer a acusação? Eles vão usar as amizades, as influências políticas para tentar, de alguma forma, beneficiar o seu cliente. Né? Então, são situações completamente esdrúxulas. Você tem que montar um processo em que você se defende de praticamente qualquer possibilidade de acusação, sendo que você não sabe qual é a acusação que você tem que se defender. Então você gera com isso toneladas e toneladas de documentos que precisam ser remetidos, sendo que você possa prever exatamente qual é a acusação. Então, quer dizer, é praticamente a existência de um encargo abstrato que paira em cima de você como uma sombra, aniquilando sua liberdade, ameaçando você, sem que você possa claramente encará-la de frente, porque ela não se anuncia, né? Ela não se publica. Então, Joseph K. se sente cada vez mais perdido e angustiado e passa a questionar sua própria identidade e o seu papel no mundo. O Processo é uma obra rica em simbolismos e alegorias. A história de Joseph K. pode ser interpretada como uma metáfora da condição humana, da luta do indivíduo contra o sistema opressor e incompreensível. A obra também aborda temas como a burocracia, a culpa, a alienação e a angústia existencial. E eu friso aqui também há esse componente paralisante ante o absurdo da vida e uma questão aí uma tendência um pouco de autossabotagem, uma questão autodestrutiva, né? Uma vocação autodestrutiva também nessa obra. Você concorda que a cada dia as pessoas parecem mais aflitas, ansiosas, amargas e que se sentem vulneráveis e ameaçadas? E que cada vez mais sentimos a ira, a intolerância, a futilidade e até por vezes certa falta de gentileza no trato diário? Parece que vivemos num mundo repleto de tristeza, ressentimento, violência, guerras e falta de significado existencial. Você pode não acreditar, mas tudo isso é reflexo direto do crescente desprezo da sociedade para as artes, filosofia e literatura. Pessoas que sabem impor limites ao mundo para se dedicar a essas paixões imateriais nem que por poucos momentos no dia, certamente conseguem não apenas se tornar mais cultas e interessantes, como também mais gentis, tolerantes, sofisticadas e felizes. É apostando nisso que a Amplo Espectro vem desenvolvendo seu projeto. A nossa missão é convidar cada vez mais pessoas para as delícias incomensuráveis oferecidas pela arte e pela literatura, tirando cada vez mais pessoas dessa vida de frustração, de neuroses, conflitos, depressão e ódios. Vamos fazer a vida valer a pena. É por isso que precisamos mais do que nunca do seu apoio. Se você compartilha conosco esse mesmo ideal, não deixe de apoiar financeiramente o nosso projeto. É graças a você, apoiador, que dispomos de recursos para viabilizar e alcançar cada vez mais pessoas. O link do nosso Apoia-se encontra-se no campo de descrição do vídeo. Junte-se a nós nessa nobre causa. Afinal, parodiando o grande literato, nós acreditamos que a beleza, e por que não a literatura, ainda salvará o mundo. Kafka utiliza uma linguagem clara e objetiva, mas ao mesmo tempo carregada de simbolismos e nuances. A narrativa é envolvente, prende a atenção do leitor do início ao fim, sem dúvida. Eu fiquei completamente absorvido nessa obra. Vontade de reler assim que terminei. Né? Fantástico. Não é uma coisa comum de acontecer comigo. Né? Essa é uma dessas obras que realmente assim, mexem com a gente, nos deixam motivados a trazer uma segunda leitura mais à frente. A obra é marcada por um clima de mistério e suspense que contribui para a atmosfera de angústia e opressão. O Processo é uma obra que continua muito viva ainda nos dias de hoje. A história de Joseph K. nos faz refletir sobre a nossa própria condição humana, sobre a nossa relação com o poder, com a sociedade. A obra também nos alerta para os perigos de uma burocracia e também da alienação, e para a importância de defendermos os nossos direitos e a nossa individualidade. Sim, né? A camada mais superficial que se pode depreender dessa obra é simplesmente a crítica a um Estado de Direito que não se efetiva. Né? Os movimentos, os atos jurídicos são completamente ocultados, não há publicidade deles, a impessoalidade se dissolve diante de uma hierarquia que você nem sabe quem são os juízes, então o que há é um jogo de favorecimentos e você não tem muito como se defender. Né? Conclusão, O Processo é um livro
para quem quer entender a literatura do século XX e a condição humana. É uma obra que nos faz pensar e questionar a própria existência. Aqui ele destaca um trecho, né, um trecho marcante. Alguém devia ter caluniado Joseph K., pois, sem ter feito mal algum, ele foi preso numa manhã. Então, veja, até isso é preciso que o leitor especule. Algo bem interessante que o Kafka constrói, porque ele atribui ao leitor uma série de conjecturas. Nós lemos e somos forçados a ficar imaginando o que possa estar acontecendo, porque, de fato, isso não nos é oferecido na obra. Então, de fato, a gente pode imaginar, e a conjectura já foi lançada, que alguém pudesse ter caluniado Joseph K., né? Isso dentro de uma camada mais, volto a dizer, superficial da obra, que seria uma crítica à ausência de um efetivo Estado de Direito. No Estado de Direito, presume-se todos aqueles princípios do direito administrativo serão bem efetivados, e não é o caso. Uma cena que me pareceu assim, nessa obra, né, o suprassumo do absurdo, né, é quando o Joseph K. começa a desistir um pouco da representação que ele tem com o advogado. Ele não vê eficiência nenhuma no advogado, que é incumbido de defender o processo, e ele recebe uma dica, né? Ele que já trabalhava com um peso a cargo, fardo de ter que se dividir entre o processo, que o processo toma de tempo dele, e o próprio trabalho, e digamos, companheiros de trabalho querendo tomar o cargo dele, né? E ele não podendo ser tão eficiente por causa do processo. Toda essa trama, esse peso, ele recebe a dica de que existe um pintor que possa vir a ter informações cruciais, já que os advogados não tinham, já que ninguém sabia nada do processo. Esse pintor poderia ter, porque ele pintava os juízes, então ele tinha acesso a juízes. Isso expressa bastante os absurdos a que a burocracia e a uma república mal instaurada, né, onde a pessoalidade equivale, né? A gente sabe que a república visava superar o que a monarquia tinha de deficiência, que é as monarquias tendiam a ser o quê? O estado dos homens, né? Ou seja, o favorecimento. Quem era amigo do rei tinha um tratamento diferente de quem não era. O surgimento do republicanismo, em parte, veio tentando impor à figura de autoridade o respeito às leis, passar a ser o império das leis, não mais o império dos homens. E a gente sabe que nem sempre é assim. Muitas vezes as repúblicas falham nisso, e a gente constrói repúblicas em que continuam prevalecendo não a impessoalidade, mas ao contrário, as amizades, os conluios, os conchavos. E é exatamente isso que o absurdo que a gente chega na obra, porque o Joseph K. acaba se flagrando tendo conversas muito mais importantes sobre o seu processo com um simples pintor do que teve com o próprio advogado, que é considerado, inclusive, um dos advogados mais influentes lá. O advogado mesmo não tinha muito o que dizer do processo, mas o pintor, que por ter amizade com o juiz, por saber quem eram os juízes, pintar eles, pôde trazer uma série de opções, inclusive de influências de decisões sobre como o processo iria andar ou não. Agora, é claro que, com tudo isso, né, a gente vê uma tendência constante na obra ao aspecto sombrio e trágico, né? Porque parece que é um emaranhado, um redemoinho que ele é absorvido, do qual ele não consegue escapar de maneira nenhuma. Ele só vai, ao contrário, sendo mais trazido para o centro, né, desse redemoinho. Então, uma obra angustiante, veja, e na mesma medida brilhante, genial e admirável. Apesar de trazer essa atmosfera doentia, esse componente autodestrutivo do Joseph K., uma obra incrivelmente relevante, e a gente sente a profundidade. Muitas vezes a gente não tem palavras para expressar essa profundidade. Certamente precisaria de uma releitura. Inclusive também precisaria, eu indico aí para você que está me assistindo, uma leitura da obra O Mito de Sísifo, do Albert Camus, que faz uma análise no final de obras relevantes da literatura moderna, entre elas Dostoiévski. Dá uma especial atenção aos irmãos Karamazov e a obra do Kafka, né, onde ele dá uma especial atenção ao castelo, mas também fala do processo. Recomendo demais, fiquei muito satisfeito com a leitura dessa obra, e não é uma linguagem complexa. Acredito que você que está começando já pode sim pegar essa obra, apesar de ser uma obra com muito simbolismo, muita metáfora, e certamente com interpretações que muitas das vezes a gente não consegue atingir,
né? Eu teria que ler e reler para poder ir aprofundando, né? Uma das coisas que o Albert Camus fala do Kafka é isso, né? Ele é um convite à eterna leitura. Você vai ficar eternamente lendo e adquirindo mais profundidade e percebendo coisas que você não tinha percebido na primeira leitura. Isso, sem dúvida, eu já percebi, já na primeira leitura eu já percebi que era uma obra que eu ia ter que reler muitas vezes. Fantástico. Gente, não querendo me aprofundar muito mais, quero agradecer muito a todo mundo que colabora, ajuda aqui com o canal. Agradecer de coração, pô, você que curte os vídeos, comenta para dar engajamento e relevância, compartilha, fala com os amigos, né? Joga em outros grupos. Para você que me segue no Instagram, que participa do grupo de Facebook Coisas Boas da Vida, que está inscrito também nos meus outros canais, enfim. E sobretudo para você que apoia, viabiliza a gente aqui continuar com o projeto, porque graças a vocês que a gente realmente pode dispor aqui de tempo, tempo para ler, tempo para produzir vídeo e também de recursos para poder adquirir os livros, as obras, enfim, sou muito agradecido. E em especial um agradecimento à R4 Informática, que vem sendo uma empresa que abraçou, vestiu aí o nosso projeto, a nossa ideia, né, de defender aí uma vida mais vocacionada para a cultura, para a arte, para a literatura. E esse tipo de apoio precisa ser muito enaltecido nos nossos tempos, porque sem dúvida que se existe uma fogueira hoje social, um abismo, um aspecto que a nossa sociedade certamente tem, digamos, declinado, tem se mostrado cada vez mais falida, é justamente nessa vocação para as artes, para a cultura, para a literatura. E quando a gente vê iniciativas de empresas ou mesmo de governos, enfim, que possam apoiar esse tipo de projeto, a gente merece toda a nossa reverência, todo o nosso elogio. E, obviamente, fica o convite para você que me assiste a conhecer o trabalho dessa empresa que lida aí com a implementação do Google Workspace, né? É isso aí. Gente, não vou me estender muito mais. Fica aí um abraço, forte abraço para você que me assiste. Até o próximo vídeo. Esse é o nosso canal de literatura, arte e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo, se inscreva e deixe seu comentário para ajudar o canal. Aproveite para se unir a nós nas demais redes. No Facebook, temos o grupo Coisas Boas da Vida, onde compartilhamos conteúdos variados de arte e cultura. Você vai adorar! No Instagram, mantemos você por dentro do que vem acontecendo ao longo dos nossos estudos diários. Não deixe de nos acompanhar. Agradecemos muito a todos os amigos que ajudam financeiramente o projeto. Os links referentes ao Apoia-se, ao Facebook e ao Instagram se encontram no campo de descrição do vídeo. Além disso, não deixe de conhecer nossos outros canais, o Coisas Boas da Vida e o Tube Cult, o seu canal de cinema e música. Por fim, não deixe de assistir os vídeos antigos do Amplo Espectro. Nosso conteúdo é atemporal e pode ser assistido por você em qualquer ordem, a qualquer tempo. Veja nossas playlists ou entre na sugestão de próximo vídeo oferecido pelo canal ao término de cada exibição. Obrigado por ter assistido até o final, foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima.